No último vídeo, eu falei sobre alguns fenômenos paranormais, onde há interação, de alguma forma, através dos nossos cinco sentidos, com os famosos fantasmas e assombrações, que é a forma em como esses seres são popularmente chamados. E assim como eu expliquei no vídeo, nem sempre esses seres eles são necessariamente espíritos de pessoas falecidas. E eu explico o porquê no vídeo. Mas quando é o caso, onde de fato é o espírito de uma pessoa falecida, em algumas tradições e vertentes religiosas, esses seres são chamados de espíritos obsessores, quiumbas ou até mesmo de espíritos negativos. No caso, quando eles trazem algum tipo de transtorno para nós. Mas esses termos, eles são muito taxativos ou até mesmo discriminatórios, pois existem inúmeros fatores que podem manter um espírito preso na matéria. E nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, caso você tenha interesse nesse assunto, vem comigo nesse vídeo. Cada tradição ou religião vai atribuir nome aos espíritos que, ao desencarnarem, ficam presos ou submetidos à matéria de alguma forma e por algum motivo. Geralmente, são pessoas que, em vida, na carne e no corpo, tinham grandes apegos a bens materiais de alto ou de baixo valor, ou até mesmo a coisas e objetos que tinham um valor simbólico muito grande, como objetos passados de gerações para gerações, presentes marcantes ou até mesmo imóveis. Um outro caso também é de espíritos que tinham um apego muito grande por pessoas queridas, sejam eles familiares, maridos, esposas ou até mesmo amizades. Uma outra possibilidade também é de que, em vida, esses espíritos eram pessoas com comportamento altamente instintivos, que acabaram falecendo com muito rancor, com muito ódio, raiva, com um desejo descontrolado por vingança, ou até mesmo usuários de drogas. Logo, qualquer motivo que gere algum tipo de resistência para esse espírito se manter preso à matéria e não conseguir partir para os planos superiores, independente de suas crenças, ele pode sim permanecer entre nós, mesmo que ele não tenha mais um corpo físico. Mas há também alguns casos de espíritos que permanecem nesse estado porque não se deram conta de que faleceram. E isso é muito comum em casos de acidentes graves, crimes, doenças graves, mortes repentinas ou até mesmo um processo de morte ou desencarne muito sutil, onde a pessoa faleceu dormindo, por exemplo, e ao acordar do outro lado, apenas acha que despertou no sentido de acordar mesmo e segue a sua rotina normalmente, até se deparar e entender que ela já não está mais no plano físico. E nesses casos, a morte acaba sendo traumática em maior ou menor nível, pois a transição da matéria para o plano sutil acaba tendo grandes mudanças em termos de como a realidade funciona. Então, além dessas pessoas estarem assustadas ou até mesmo desorientadas, elas se deparam que as leis da física não estão atuando mais da mesma forma. Então, a percepção de espaço-tempo já não são mais as mesmas, a quantidade de informações e camadas de realidade se ampliam, algumas tentam desesperadamente interagir com outras pessoas encarnadas e não têm sucesso. Então a pessoa acaba entrando em desespero e acaba sendo um choque, um trauma muito grande. Existem assistencialismos para esses casos que geralmente são realizados por centros espíritas, terreiros ou grupos religiosos diversos. No próprio espiritismo tem um atendimento de desobsessão, onde esses seres, esses espíritos, eles são atendidos para serem encaminhados para regiões nas cidades astrais, onde eles são tratados, eles são atendidos para depois serem encaminhados para outros planos. E nos terreiros tem os trabalhos de transporte, onde os médiuns de incorporação, junto com seus guias, acabam realizando o atendimento desses seres também e encaminhando eles para tratamentos e regiões astrais. O objetivo é o mesmo. O que muda são a forma em que esses trabalhos são executados, mas a ideia principal é realizar uma orientação para promover uma transição menos traumática possível para o outro lado da existência. No próprio budismo tibetano, há o bardo Todol,
onde os monges e os seus assistentes também fazem esse tipo de trabalho de auxiliar e orientar pessoas falecidas a fazer uma transição para os reinos superiores, ou como eles chamam, de terras puras, como se fossem guias ali que vão te orientando nesse percurso e nessa jornada. Há cultos também que eles utilizam desses espíritos para realizarem trabalhos diversos, seja através da subjugação ou através de acordos, onde através de alguma troca o espírito atende ali o seu pedido e realiza o trabalho, como se fosse a contratação de um prestador de serviço. Mas não são em todos os casos que esses espíritos são mal intencionados. Pelo menos não da forma como eles são taxados. Alguns estão apenas desorientados, e em outros casos, eles estão apenas buscando a atenção dos seus familiares ou pessoas queridas que ficaram no plano físico para que eles não sejam esquecidos. Mas as causas e condições são várias. E agora vamos falar um pouco mais sobre como a influência desses espíritos pode nos influenciar. Mesmo alguns não sendo mal intencionados, alguns podem, através do seu sofrimento e desespero, gerarem influências negativas em nós, mesmo que não haja a intenção, realizando o próprio vampirismo, que é aquele ato de você sugar a energia de uma pessoa, onde o ser ele começa a drenar a sua energia em busca de atenção, ou até mesmo como forma de sobreviver, pois a energia de uma pessoa viva pode acabar aliviando a sua dor. E mesmo que não seja uma dor física, é claro, acaba sendo uma dor psíquica, uma dor da alma. Em alguns casos também até causar fenômenos físicos, para além de tentar atrair a atenção, mandar algum tipo de mensagem, estabelecer algum tipo de comunicação. Só que acaba gerando efeitos contrários, onde eles acabam mais assustando e afastando as pessoas. E agora no caso dos espíritos já mal intencionados, eles podem, de forma consciente, elevar essas perturbações a outro nível. Aí, no caso de um vampirismo extremo e intencional, como uma espécie de parasitismo mesmo, onde o espírito irá ficar acoplado a alguém, drenando a sua energia vital, a ponto de causar doenças ou até mesmo hematomas físicos. E além das outras perturbações diversas. E aí começam a aparecer alguns sintomas, alguns efeitos, como perdas financeiras sem motivo, sem explicação, desgastes e grandes conflitos em relacionamentos que antes estavam harmoniosos, lesões físicas e todo e qualquer tipo de conjunto de transtornos que começa a te impedir de progredir na sua vida. E lembrando, são sintomas que eles aparecem sem motivo ou causa aparente. É como se de repente tudo começasse a dar errado e não para mais. Em alguns casos também, dependendo do nível de vibração desse espírito, ele pode te atacar de uma forma mais violenta, podendo gerar até efeitos físicos, como por exemplo, pessoas que sentem empurrões quando não há ninguém por perto, que vivem aparecendo com hematomas sem causa aparente também, ou até mesmo de, em determinados ambientes, se sentirem sufocados, mas a ponto de realmente começar a ter uma escassez de oxigênio, ter uma respiração mais pesada. Em alguns casos, eles podem até, através das suas ações, chegar ao ponto de conseguir tirar a vida de alguém, inclusive de animais e pets, que acabam sendo seres mais vulneráveis a eles. Mas sim, existem os dois lados, tanto os que não estão mal intencionados e os que estão realmente mal intencionados. Mas eu acredito que, independente disso, e agora eu trago um ponto de vista pessoal, é claro, nós devemos nos proteger e, se for necessário, até buscar uma orientação ou assistência de como lidar com casos mais graves, para que essas perturbações possam ser cessadas, pois o alimento desses seres mal intencionados é a dor, é o sofrimento, é a tristeza, é a queda daquela pessoa que ele está obsediando ou perturbando. Então não devemos ser inocentes achando que é uma espécie de karma, entre aspas, de outra vida e que devemos passar por aquilo, ou que devemos ter apenas misericórdia desse espírito. Então eu particularmente não acho que é assim que funciona. Nesses casos, a gente deve agir de acordo com as circunstâncias, com as medidas necessárias, buscando se defender, se proteger e realizar uma remoção, uma limpeza ou até mesmo um banimento desses seres. Não seria diferente ao tratarmos uma pessoa encarnada, por exemplo,
que está ali nos causando transtornos, incômodos, cometendo injúrias, perturbações de modo geral. E até dependendo do nível da situação, de nos defendermos e afastarmos essas pessoas da nossa vida. E se for necessário, até realizar uma punição de acordo com a circunstância e situação. No campo esotérico e espiritual, existem diversas técnicas de autodefesa e proteção, geralmente chamados de autodefesa psíquica, autodefesa astral, que são desde rituais mais simples, feitiços, orações, amuletos ou até mesmo visualizações, que ajudam a fortalecer a nossa proteção pessoal e evitar que esses seres mal intencionados nos prejudiquem, nos perturbem ou nos ataquem de alguma forma. E também há técnicas de banimento desses seres, se for o caso. Em algumas tradições, essas técnicas, esses processos, eles são conhecidos, como eu citei no Espiritismo, a desobsessão, o próprio banimento ou até mesmo o famoso exorcismo, que não tem nada a ver com aquilo que a gente vê nos cinemas. Ele acaba sendo mais próximo do que a gente conhece como desobsessão aqui no Brasil. Então ele não é tão dramático daquela forma. Na verdade, é um conjunto de orações e de leitura de salmos em que você realiza para afastar ou remover esses seres que estão acompanhando uma pessoa ou até mesmo estão ali presos a um determinado local. Pois mesmo esses espíritos estando do outro lado da realidade, esses tipos de ataques e perturbações, eles são totalmente possíveis. E também não deixam de ser menos danosos. E caso você já tenha passado por uma situação desse tipo e queira comentar, é claro, queira compartilhar, deixa aqui nos comentários. E se vocês querem saber também mais técnicas de como realizar essas proteções, essas limpezas, deixa aqui nos comentários também. E caso tenham interesse, eu posso fazer um vídeo com algumas dicas e técnicas sobre isso. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir, compartilha com seus amigos e se inscreva nesse canal. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.